Onde nasce o desejo? A nossa natureza se manifesta no apetite, no esforço de chegar a algum lugar ou alcançar alguma coisa. Os apetites nascem nos órgãos e a partir deles nasce o desejo. Os apetites são nossos instintos agindo de forma cega e desprovidos da razão, quase como um animal faminto, inclinado e impulsionado em busca de saciar sua fome. Então surgem os afetos. No senso comum, definimos afeto como carinho, algo positivo e afetivo. Mas não é só isso. Afeto envolve outros sentimentos e variáveis no sentido da afetação, aquilo que mexe comigo, que causa desequilíbrio gerando afecções, ou seja, uma anomalia psíquica. Das dificuldades de percepções ou interpretações dos nossos afetos, nesse emaranhado de sensações e emoções desconhecidas dos nossos hábitos e costumes, que surgem os desejos, como fome, sede e sexo, numa relação direta com os nossos corpos. Assim, o apetite se inclina para uma ação, um impulso, uma tendência, uma expansão, uma tensão, e por meio desse conjunto de características comportamentais e originárias que se apresenta no corpo que é criado o desejo. O homem desenvolve sua caminhada evolutiva através do seu estado de natureza, passando por vários estágios na vida. A natureza inata busca segurança, depende da sua própria força diante das dificuldades. Essa passagem evolutiva passou pela constituição do Estado como protetor da sociedade. O ser humano se desenvolveu intelectualmente e moralmente, sendo condicionado a restringir seus apetites individuais. E nesse processo, o homem acaba abrindo mão da sua natureza para viver em grupo. Daí nasce a nossa evolução social. Saímos do estado primitivo que utilizava como abrigo as cavernas, depois construindo suas próprias cabanas. Os machos e as fêmeas se uniam de forma fortuita, conforme a ocasião, e a relação entre eles acontecia através do desejo aflorado sem regras e preliminares. As mães alimentavam seus filhos por instinto, e logo que eles cresciam, já buscavam por alimentos. Não havia regras, era cada um por si. Não existia afeto, e as relações eram puramente animais. As necessidades eram supridas sem nenhum planejamento. Prevaleciam os apetites e as inclinações. Dessa forma, não existia vínculo familiar como o que conhecemos hoje, tipo mamãe, papai e filhinho. Assim se constituiu o homem, um animal que disputava seu espaço através da força, guiado pelo instinto. Seus desejos não excediam suas necessidades físicas. Os limites do seu conhecimento se baseavam no alimento e no repouso. Temiam a dor, sem entender como elas surgiam. Sua noção de futuro se limitava ao final do dia. A imaginação também não existia. Não pense que havia preocupação com o futuro tal como o vivenciamos. Cada um esperava com tranquilidade o impulso da sua natureza, sem o peso das expectativas que temos hoje. Expectativas que se manifestam no pensamento dentro da temporalidade, ora se preocupando com o futuro, ora vivendo o passado. No estado de natureza, o homem não estabelece relações morais nem deveres. Dessa maneira, o conceito de bom ou mal, bem como virtudes, eram desconhecidos. Como atribuir maldade se você não sabe o que é ser bom? Sem vícios e vivendo em plena ignorância, não é possível estabelecer juízo de valor. À medida que evoluímos, multiplicaram-se os trabalhos, deixamos de ser nômades e estabelecemos local fixo. Com isso, fomos nos adaptando às estações do ano e à convivência em grupo. Aos poucos, fomos deixando de ser meros caçadores, onde os animais que eram mortos serviam de alimento e suas peles serviam para proteção do frio. O homem descobriu o fogo e, a partir daí, toda a evolução foi determinante. Mas vale aqui fazer uma ressalva. Não pense que o estado de natureza é um conto de história de alguém distante. Na verdade, esse animal mora dentro de nós. Ele está aprisionado pelas regras morais, pela ética, pelos costumes. Controlamos esse estado que pode surgir a qualquer momento. Quando menos esperamos, basta perder o controle emocional, uma vez que somos regidos pelas paixões e por afetos que desconhecemos. Por isso temos que estar atentos. Não é difícil se deparar com o estado de natureza, quando demonstramos impaciência no trânsito, no buffet de um restaurante com aquela pessoa que pacientemente aprecia as iguarias da porção, nas discussões alicerçadas pelas nossas razões. Veja o capítulo Desejo e as suas razões.
Os exemplos vão ao infinito. Tenho certeza de que o amigo leitor já deve ter percebido e experienciado esses sentimentos. Em resumo, o estado de natureza são nossos apetites, nossas inclinações e pulsões, que estão entorpecidos, sedados e anestesiados pela razão. O ser humano é analisado e representado a partir de seus comportamentos patológicos, seus desejos e taras sexuais, atuando através do seu lado animalesco, sua brutalidade e suas características fisiológicas naturais. Provocações reflexivas. O professor Clovis costuma dizer que o gato e o pombo seguem a sua natureza. O pombo não come filé e o gato não come alpiste. Já o homem come o gato, o pombo, o filé e tudo o que lhe apetecer. Mas se seguirmos apenas pelo impulso e pelos apetites, nos tornamos animais. Aonde está a ordem das coisas, da conveniência, da ética, da moral, do medo? Podemos simplesmente pegar aquilo que não nos pertence? Podemos subjugar o outro ao nosso bel prazer? Lógico que não. Então esse apetite que se torna desejo tem que ser racionalizado, preso, contido. O medo também é um sentimento que controla nossas pulsões. Não dá para transgredir regras no mundo. Quando transgredirmos, somos julgados e condenados e temos que pagar pela infração cometida. Exemplo do professor Clovis. Imagine aquele camarada que após o almoço faz a sua cesta embaixo de uma árvore. Aí chega outro indivíduo, mal encarado, com força física considerável e diz assim: "Sabe o que é, malandro? Eu quero uma cópula com você e tem que ser agora." O camarada olha amedrontado, fica sem pai nem mãe, pensando: o que eu faço agora? Saio correndo ou parto para a briga sabendo de minha desvantagem física? Ou ainda, me submeto ao desejo do outro contrariando o meu? Perceba que nesse momento, dada a situação complicada, nos deparamos com um conflito. Qual conflito intrínseco nessa disputa que nos leva a refletir? Que os desejos não são concomitantes. Quando eu quero algo ou alguma coisa, eu vou contra o fluxo, contra a vontade alheia. Essa contrariedade é constante e permanente nas nossas vidas, pois para que o outro passe a querer o mesmo que eu quero, deve-se haver um acordo, uma ordem, uma determinação, um convencimento, um consentimento, um sentimento de afeto, uma relação. E mesmo assim, corremos o risco de ser apenas um desejo submetido, disfarçado, uma fuga que, para agradar o outro, se adequa à situação para não constranger ou magoar. Tudo faz parte de um jogo no mundo da vida. Você faz isso o tempo todo, muitas vezes sem perceber. Na verdade, existem várias teorias sobre a natureza humana. As religiões têm suas teorias, a psicanálise outras, a própria história da filosofia também, como Rousseau, que considerava que o homem tinha uma vida essencialmente animal, vivia nas florestas, era frágil e tinha sentidos aguçados, não sofria com as doenças, pois tinha um corpo robusto, também não possuía inteligência, era bruto e natural, dessa maneira era feliz. Segundo Rousseau, quando o homem passou a viver em grupo e em sociedade, a mesma o corrompeu e o tornou mau. Para Hobbes, o convívio não é de boa vontade, nem é agradável, mas sim convencional, aceitável e tolerável. Daí a famosa frase: o homem é lobo do próprio homem. Mas vamos novamente citar Platão. Para ele, por exemplo, o homem é formado por um corpo perecível e uma alma eterna, que pode alcançar o conhecimento. Para ele, a alma apresenta 3 partes, sendo uma que atende aos desejos e às vontades, uma outra racional e outra que rege o nosso temperamento, e que cada uma cumpre rigorosamente suas funções.